Oi pessoal, estamos aqui com a aula 6 da frente E. E nessa aula a gente vai falar sobre monohibridismo com dominância. Aqui a gente vai repetir o cruzamento realizado por Mendel, que nós explicamos a vocês na aula 5 da frente E. Então, olha só, Mendel estudou aquela característica, como a gente havia comentado, sobre a cor da semente da ervilha, que pode ser amarela e verde, né? São duas variações da cor, amarela dominando sobre a verde. Então, lembram que para a característica dominante, a gente tem dois tipos de genótipo, homozigoto dominante e heterozigoto. E para a característica recessiva, que é a verde, a gente tem apenas um tipo de genótipo, que é o azinho-azinho. Então, a característica recessiva, pessoal, quando ela precisa estar em dose dupla para se manifestar. Quando ela estiver apenas em dose simples assim, por ser recessiva, ela não se manifesta, ela fica dormente. Então, ela não se expressa. Então, característica dominante é aquela que mesmo em dose simples se expressa. Tá ok? Então, por isso, nós temos dois possíveis genótipos para a característica dominante. Então, o que Mendel fez mesmo? Ele pegou uma ervilha pura, homozigota amarela, que ele chamou de geração pura ou parental. Indivíduos puros são homozigotos, não é? Cruzou também com uma ervilha pura verde. Aí, o que acontece aqui? Os gametas da ervilha amarela, só tem gametas do tipo azão. Lembrem-se que toda vez que um indivíduo vai produzir gametas, os genes alélos se separam na formação dos gametas, né? Então, os gametas possuem um número ímpar de cromossomos. A mesma coisa aqui, o indivíduo verde também produz o seu gameta, que é só do tipo azinho. Durante a reprodução, ocorre a junção de azão e azinho, originando então a primeira filiação, F1, azão-azinho, constituída apenas de indivíduos azão-azinho. Pessoal, genótipo 100% azão-azinho, fenótipo 100% ervilhas amarelas. Então, aquilo que a gente comentou com você, tem um gene aqui para verde? Tem, mas ele não se expressa. Então, as ervilhas ficam todas amarelas. Tá? Foi aquela questão lá que nós mostramos para vocês da vagem apenas com sementes amarelas. Aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos cruzar F1 com F1. Então, F1 com F1, o que Mendel fez também. Deixou as ervilhas se reproduzirem. Então, amarela com amarela, indivíduos heterozigotos produzem gametas do tipo azão e do tipo azinho. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá, para fazer a fecundação, nós vamos pegar esse primeiro gameta com todas as possibilidades, por exemplo, como se fosse o grão de pólen e o óvulo. Então, pegamos esse primeiro gameta masculino com o primeiro feminino. Ocorre a fecundação em indivíduos azão-azão. Primeiro gameta com o segundo, azão-azinho. O segundo gameta aqui com o primeiro, azinho-azão, é a mesma coisa que azão-azinho, a gente põe a letra maiúscula na frente. E o último gameta com esse último gameta, azinho-azinho. Tá? Então, aqui nós temos a segunda filiação, a segunda geração. Então, você percebe indivíduos azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Bom, o que é o tal do PG que a gente está colocando aqui para você? É a proporção de genótipos. Então, vejam, nós temos aqui um genótipo azão-azão, para dois genótipos azão-azinho, para um genótipo azinho-azinho. Então, como se fosse um quarto de azão-azão, 2/4 de azão-azinho, 1/4 de azinho-azinho. Bom, isso é o genótipo. PF, proporção de fenótipo. Pessoal, azão-azão, azão-azinho e azão-azinho, amarela, para cor amarela. Então, vamos fazer aqui o seguinte, nós temos 2 indivíduos heterozigotos mais um homozigoto, 3 indivíduos amarelos para um indivíduo verde. Tá? Para um indivíduo verde. Então, percebam a característica dominante aqui amarela sobre a verde. Então, foi isso que Mendel realizou em relação à cor da semente. Então, ele fez vários desses cruzamentos e ele percebia essa proporção aqui de 3 amarelas para uma verde. Por isso, ele já deduziu, então, que a amarela é uma característica dominante. Então, imagine, gente, N vezes, né, ele chegou a cruzar praticamente 8.000 sementes e dessas 8.000, 6.022 foram amarelas para 2.001 sementes verdes. Praticamente ele obteve isso, essa proporção de 3:1. Né? Então, aí predominando a amarela sobre a verde, ok? Isso ele fez também com todas as outras características que a gente já tinha citado para você em relação à planta da ervilha.
tá? Monohibridismo, por que mono? Porque é uma característica sendo estudada por vez. Então, foi isso que Mendel fez. Ele estudou apenas a cor da semente e viu que tinham duas variações, amarela sobre verde, uma característica dominando a outra. Então, monohibridismo, apenas uma característica de cada vez. Muito bem. Na sua apostila, tem uma tabela, na página 9, que fala sobre algumas características estudadas, em que tem duas variações de uma dominando sobre a outra. Então, por exemplo, a pigmentação da pele. Então, a pigmentação da pele, você pode ter a melanina, você pode ser normal, ou tem o albino que não tem a melanina. Bom, falando em albinismo, vamos dar uma olhadinha nesse cruzamento aqui. Esse cruzamento está na sua aula 5 da frente E, mas como ele está citando aqui na tabelinha, na aula 6, a gente vai mostrar para você aqui. Então, pigmentação da pele é a característica, as duas variações, normal ou albino. O normal é dominante sobre o albino. E aqui nós temos um cruzamento, Chiquinho e Mariazinha. Bom, pessoal, regeneração pura. Azão, azão, Chiquinho, azinho, azinho, Mariazinha. Qual é o primeiro passo para achar os gametas? Bom, o primeiro passo é a duplicação dos cromossomos. Eu vou realizar aqui a duplicação dos cromossomos. Então, o azão faz uma cópia fiel dele mesmo, azinho também faz uma cópia fiel azão também faz uma cópia fiel dele mesmo. Então, aqui você tem a duplicação dos cromossomos do Chiquinho. A mesma coisa vai acontecer com a Mariazinha. Azinho faz uma cópia fiel, azinho faz uma cópia fiel. Bom, sempre antes de uma divisão celular, os cromossomas têm que se duplicar. Então, ocorreu a duplicação. Agora, pessoal, olha o que vai acontecer. Vocês lembram da meiose? Meiose é quando a célula se divide para originar os gametas. Então, ocorre uma meiose aqui, separando quais cromossomos? Separando os homólogos. Vocês lembram da aula 5, a definição de homólogo? Aqueles cromossomos que o Chiquinho herdou, um da mãe e um do seu pai, que são equivalentes. Então, ocorre a duplicação desses cromossomas duplicados, desses homólogos. Essa é a meiose 1, originando duas células, concordam comigo? Então, uma célula aqui e a outra célula aqui. Ok, mas a divisão não para por aí, porque os gametas têm que ficar simples e contendo o número ímpar de cromossomos. Então, agora vai ocorrer a segunda divisão de meiose. Vou pegar um giz laranja aqui para te mostrar isso. Então, agora vai ocorrer uma segunda divisão. Esta célula vai se dividir em duas. E essa aqui também, separando aqui, pessoal, os cromossomas irmãos, aquelas cópias fiéis. Então, você vai ter 4 células. 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam que essas células, que agora são os gametas, ficam apenas com uma cópia? Tá? Então, eu fiz aqui o esqueminha da meiose de uma forma muito simples, porque não é exatamente o assunto desta aula, mas para você lembrar que uma célula, ao sofrer meiose, origina sempre 4 células. Então, as 4 células originadas aqui do Chiquinho, todas contêm o gameta azão. É esse gameta, esse gene azão que ele tem para a informação sobre a pele, que é pigmentação normal. Ok? A mesma coisa vai acontecer com a Mariazinha. Os cromossomas homólogos se separam na primeira divisão de meiose e aí na segunda divisão de meiose separam-se os irmãos, originando também 4 células contendo uma cópia simples do gene azinho. Bom, a gente percebe aqui que a Mariazinha ela é albina. Pessoal, estou falando aqui de albinismo e tal, mas vocês sabem exatamente o que é? Nas nossas células da pele tem os melanócitos. São células que produzem a melanina. A melanina é uma proteína pigmento que dá a coloração para a sua pele, para te proteger da radiação solar. Então, o que acontece com a Mariazinha aqui? A Mariazinha não tem uma enzima, a tirosinase. Sem essa enzima, a célula dela não consegue produzir a melanina. Portanto, a Mariazinha fica com ausência de melanina pela falta da tirosinase e ela fica, então, sem pigmentação na pele, desprotegida em relação à radiação solar. Tá? Muito bem, então, Chiquinho e Mariazinha prontos para se reproduzir, para ter o seu filho. Então, o gameta aqui do Chiquinho azão, gameta da Mariazinha azinho. No momento da reprodução, os gametas se fecundam, originando um zigoto, originando uma célula completa, diploide, ó galera, número completo de cromossomos, o que vem do pai e o que vem da mãe. Aqui restabelece a formação do par de homólogos. Bom, vamos supor aqui que nasceu então o Genésio, tá? Tá aqui o Genésio, filho da Mariazinha com o Chiquinho. Galera, ele é um heterozigoto.
E eu pergunto para vocês, o Genésio tem pigmentação normal ou ele é albino? Bom, vocês percebem que tem um azão aqui. Sendo o azão dominante, ele tem a pigmentação normal. Então, que bom, Progenésio nasceu com melanina na pele, tá? Proponho a vocês agora também fazer aqui o seguinte, partir aqui do momento do Genésio, se casar com a Genésia, por exemplo, que seja também heterozigota. Façam a duplicação dos cromossomos, achem os gametas e façam a fecundação do Genésio sendo heterozigoto, casando com a Genésia heterozigota, como serão seus filhos em relação ao albinismo, ok? Proponho para vocês um exercício que é o 6.4. Sabe-se que o albinismo é uma característica autossômica recessiva. Diz lá, um homem albino. Então, um homem albino, ele é azinho, ok? Pessoal, qual a diferença de eu colocar uma letra do lado da outra sem necessariamente colocar os cromossomos? Não há diferença, a questão é que fica muito mais fácil você representar assim do que ficar cada vez colocando os cromossomas aqui. Uma letra ao lado da outra significa que são genes presentes nos cromossomos, homólogos no caso, tá? Então, para efeitos de fazer exercício de uma forma mais simples, mais rápida, você não precisa ficar representando os cromossomos como aqui no Chiquinho estão representados e na Mariazinha, ok? Então, eu posso colocar diretamente assim. Então, um homem albino, casado com uma mulher normal. Bom, uma mulher normal, eu sei que ela tem que ter um azão, concordam comigo? Mas ela pode muito bem ser homozigota ou heterozigota. Então, vamos adiante. Teve uma menina albina, então eles tiveram um filho já albino. Bom, se a filha é albina, ela tem que ter recebido um gene do seu pai e outro gene da sua mãe. Então, aqui descobrimos que a mãe é heterozigota, normal heterozigota. Muito bem, o casal deseja saber a probabilidade de terem um segundo filho do sexo masculino e de pele normal. Bom, vamos lá, fazendo todos os gametas deste homem vão ser apenas azinho. Então, ele vai produzir espermatozoides contendo azinho. Os óvulos, ela vai produzir óvulos azão e óvulos azinho. Então, essa mulher tem dois tipos de gametas diferentes, enquanto que este homem tem apenas um tipo de gameta. Todos os gametas dele conterão o gene azinho. Muito bem, fazendo todas as formas, né, de fecundação de espermatozoides com os óvulos. Nós temos aqui azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Vou apagar aqui para vocês não confundirem um pouquinho. Azinho, azinho. Esses são os possíveis genótipos resultantes do cruzamento deste homem com esta mulher, deste homem albino com esta mulher normal. Bom, então a chance para eles terem um filho que seja de pele normal, vamos perceber aqui, ó, esse genótipo é para pele normal e esse também. Então, nós temos aqui duas possibilidades, tá? Vou colocar aqui do ladinho, duas possibilidades, num total de 4 possibilidades desses genótipos serem para pele normal. Bom, eu não posso esquecer que ele está pedindo sexo aqui, que o filho seja do sexo masculino. A gente vai falar sobre probabilidade daqui a pouquinho, mas eu já estou até me adiantando no exercício aqui. Então, de ser do sexo masculino, qual é a chance de ser do sexo masculino? 50%. Né? Então, eu vou colocar aqui meio de ser do sexo masculino, em fração para a gente poder multiplicar. Bom, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Aqui a gente vai simplificar por 2, então nós teremos 1/4, tá? Então, 25% é a chance que esse casal tem de ter um filho que seja um menino de pele normal, tá? Então, seria a letra B desse exercício aí. Feito o exercício, então, eu queria que vocês voltassem a olhar na tabela da página 9, que fala sobre as características que eu comentei com vocês, que tem 2 variedades, dominante e recessiva. Então, pigmentação da pele é o caso aqui que nós comentamos através desse exercício. Temos ali também capacidade de dobrar a língua. Eu sou dominante em relação à capacidade de dobrar a língua. Vá lá na frente do espelho e veja lá se você consegue dobrar a sua língua. Os que dobram são dominantes em relação àqueles que não dobram, tá?
Uma outra característica que a gente já comentou, o lóbulo da orelha, o meu é livre, tem as pessoas que têm o lobo aderido, que são as recessivas. Uso da mão, pessoal, mão direita, né, destro, é dominante sobre mão esquerda, o canhoto, tá? Visão normal dominante, miopia recessivo. Número de dedos, polidactilia, mais de 5 dedos na mão e nos pés, né, ou em ambos, caracteriza a polidactilia, é dominante em relação ao número de dedos normal na mão e no pé. Então vejam, vocês não podem ter aquela ideia de toda característica recessiva ser uma característica ruim ou ser responsável por uma doença. E toda característica dominante ser uma característica melhor e mais forte. Não é assim. Então aqui justamente essa tabela para você ter uma noção sobre isso. Metabolismo da fenilalanina. Bom, tem as pessoas que são normais e tem as pessoas que são fenilcetonúricas. O que significa isso? A fenilcetonúria é uma doença que a pessoa não tem a enzima para metabolizar o aminoácido fenilalanina. Então, ela não pode ingerir alimentos que contêm esse aminoácido. Então, no teste do pezinho, quando o neném nasce, já é descoberto se ele tem a fenilcetonúria ou não. Se ele tiver, ele tem que fazer uma dieta rigorosa em relação aos alimentos que contêm fenilalanina, principalmente com relação ao leite materno. Não poderá tomar o leite materno, vai ser um leite especial, uma dieta especial e ele vai ter praticamente um desenvolvimento normal. Se ele ingerir alimentos que tenham fenilalanina, que é o leite, seus derivados e muitos outros, ele tem um retardo mental e esse retardo mental é irreversível, tá? Então, os fenilcetonúricos são recessivos em relação aos normais. Bom, e é isso então em relação a essa tabela. Vamos falar um pouquinho então de probabilidade, que é o restinho da sua aula 6 aí. Então, probabilidade, pessoal, probabilidade é o favorável sobre o possível, ou seja, características desejáveis. É o que você deseja sobre todas as possibilidades existentes. Então, a mulher está grávida e ela deseja saber qual é a chance, qual é a probabilidade de ter uma menina que tenha olhos azuis, que tenha sangue A positivo. Então, são dúvidas, né, que a gente costuma se perguntar qual é a chance de ser loira, de ter cabelos, de cabelos loiros e olhos azuis, por exemplo. Então, é a questão de probabilidade. Genética usa muita probabilidade. A genética, através da probabilidade, tenta dizer quais são as chances de um evento acontecer. Então, vamos praticar alguns exemplos? Nós temos aqui, ó, qual a probabilidade de nascer 2 filhos homens? Pessoal, o que se deseja, o favorável, é um sexo que é o masculino. Veja, aqui nós estamos falando biologicamente. Tá? Existem os transgêneros, aí eu estou falando aqui biologicamente. Então, qual a chance de ser do sexo masculino? Aquilo que é o favorável, que se deseja, uma chance. Quais são todas as possibilidades? É o sexo masculino e o sexo feminino, então são 2 possibilidades. Então, por isso, é meio. Tá? Então, para cada gestação, sempre vai ser a mesma possibilidade, a mesma probabilidade. Então, está grávida do primeiro filho. A chance de ser menina é meio, tá? Está grávida novamente. Qual é a chance de que seja também um menino? Meio também. O que se faz com a probabilidade de cada coisa acontecer? Nós multiplicamos, porque essas características elas não se excluem. A mulher pode ter 2 gestações, ter um menino na primeira e um menino na segunda, sim. Então, nós multiplicamos cada evento, a chance de cada coisa acontecer separadamente. Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Gente, multiplicação de fração, sempre assim na horizontal, tá? Então, nós temos aqui 1/4 ou 25% é a chance de ter 2 filhos homens, ok? Bom, dentro da probabilidade tem 2 regrinhas, a regra do E e a regra do OU. Genética costuma-se muito usar a regra do E. Esse exemplo que nós citamos agora há pouco. Qual é a probabilidade de ter uma menina e que tenha olhos azuis e que seja loira? Então, nós queremos reunir aí algumas características. Essas características podem acontecer numa pessoa sem se excluírem? Pode. Pode ser uma menina que tenha cabelo loiro, que tenha olhos azuis? Pode perfeitamente. Então, vamos imaginar aqui diante desse exemplo, um casal de heterozigotos. Tá? Tanto o homem quanto a mulher. Querem saber o seguinte,
Qual a probabilidade de nascer um filho do sexo feminino e albino? Vejam, estou usando a letra E porque eu estou querendo saber de duas características ao mesmo tempo. Então, regrinha do E diz que a gente vai multiplicar. Então, vamos ver. Primeiro passo, a gente sabe que o homem produz gametas do tipo azão e azinho, espermatozoides, e a mulher vai produzir óvulos também do tipo azão e do tipo azinho. Temos que fazer todas as possibilidades dos espermatozoides com os óvulos, porque afinal de contas a gente não sabe qual é o espermatozoide que vai chegar antes e qual é o óvulo que vai ser ejetado do ovário lá para a trompa, né? Então, fazemos todas as possibilidades. Primeiro, o espermatozoide com o primeiro óvulo. Vamos lá? Comigo? Azão, azão. Primeiro espermatozoide com o segundo óvulo. Azão, azinho. Segundo espermatozoide com o primeiro óvulo. Azão, azinho novamente. E segundo espermatozoide com o segundo óvulo. Azinho, azinho. Pois bem, então aqui eu tenho os possíveis genótipos para os filhos que este casal vai ter. Bom, qual a chance de ser albino? Sabemos que albino é uma característica recessiva, portanto tem que estar em dose dupla, o gene recessivo. Então tá aqui, ó. É o único tipo de genótipo que possibilita o aparecimento de albinismo. Qual é a chance? Uma chance no total de 4. Então temos aqui uma chance no total de 4 de ser albino. Bom, gente, mas a pessoa deseja, o casal, no caso aqui, deseja saber um filho que seja do sexo feminino, que seja uma menina. Então, nós temos que multiplicar por meio, que é a chance de ser do sexo feminino. Então, vamos multiplicar e nós vamos obter aqui o resultado. 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Opa, esse 8 ficou feio, né? Esquisitinho. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Que é isso, né, prof? Vamos colocar aqui, ó. Então, 1 sobre 8. Pessoal, uma chance em 8 é a desse casal ter uma menina albina. Por quê? Porque pode ser menina normal, pode ser menino albino, menino normal, tem essas outras possibilidades. Então, essa é a chance deles terem uma menina albina. Não que isso necessariamente vá ocorrer, é a chance que esse casal tem. Então, a genética usa a probabilidade para dizer qual é a chance, qual é o risco disso acontecer. Ok? Bom, pessoal, então, esse foi o primeiro exemplo da regrinha do E. Eu vou propor aqui mais um exemplo para vocês. Se ao invés de pedisse que o casal deseja saber de ter um filho do sexo feminino e albino, perguntasse assim: e qual é a probabilidade de nascer 2 meninos albinos? Como a gente vai fazer? Então, vamos pensar primeiro no primeiro menino, na primeira gestação. Nós temos 2 maneiras de resolver. Então, qual é a chance de ser um menino? Você já sabe que é meio. De ser albino, você já sabe que é 1/4, tá? Nós já sabemos que quando as características não se excluem, nós usamos a regra do E, nós multiplicamos. Então, 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Isso daqui seria para o primeiro menino, tá? Mas nós queremos 2 meninos. Então, nós repetimos essa mesma situação para o segundo menino. Meio vezes 1/4 de ser menino de novo, de ser albino, nós teremos aqui o resultado 1/8. Nós temos que multiplicar 1/8 vezes 1/8. 1 vezes 1, 8 vezes 8, 64. Então, essa é a chance que o casal tem de gerar 2 meninos albinos. Uma chance sobre 64, tá? Se você não quiser trabalhar separadamente, você também poderá fazer da seguinte maneira. Você coloca de ser meio para menino, 1/4 de albino, e você vai elevar tudo isso a 2, porque são 2 meninos, tá? Então, 1 elevado a 2, 1, 2 elevado a 2, 4. Vamos apagar aqui. A mesma coisa aqui, 1 elevado a 2, 1. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Não é 4 vezes 2, né, gente? É 4 elevado a 2, tá? Muito bem. Aqui vai ficar 1 vezes 1, 16 vezes 4, 64, tá? Então, você pode resolver das 2 maneiras. Mais uma situação para você treinar um pouquinho aí na sua casa, tá? Vamos então agora para a regra do OU. Bom, a regra do OU não se utiliza tanto na genética, tá?
Mas vamos dar uma olhadinha num exemplo. Nós temos o casal aqui também heterozigoto, e a pergunta é, qual a probabilidade de nascer dominante homozigoto, azão, ou dominante heterozigoto, azinho? Bom, colocamos aqui os genótipos possíveis para os filhos desse casal, e vamos agora olhar aqui, ó, qual é a chance de ser um dominante azão? Bom, dominante azão tem aqui, ó, é uma chance num total de 4, tá? Qual é a chance de ser azinho? A chance de ser azinho são 2 chances num total de 4. Pessoal, um indivíduo, para uma característica, ele não pode ser ao mesmo tempo azão e azinho. Essas características se excluem. Ou ele será azão, ou ele será azinho. Então, quando se usar a regra do ou, quando as características se excluírem, você vai somar as probabilidades de cada coisa acontecer independentemente. Então, nós temos aqui 1/4 de ser azão, 2/4 de ser azinho. Então, nós somamos, tá? Aqui nós repetimos o 4 e nós somamos aqui em cima, tá? Então, ó, 3/4. Vamos dar uma olhadinha? 3/4. 1, 2, 3. 3 num total de 4 possibilidades vai me dar a chance do indivíduo ser homozigoto, azão, ou dele ser heterozigoto, azinho. Pessoal, por que somamos? Porque para a pessoa, para o casal, tanto faz que ele seja homozigoto ou heterozigoto, tanto faz. Então, por isso nós somamos. Vou dar um exemplo bem hipotético para vocês. Se eu perguntasse assim, quem é que torce por coxa, tá? Aí, claro, a maioria levantaria a mão, né? Inclusive eu. Não, tô brincando. E quem, por exemplo, torce para o Atlético, tá? Uma galera levantaria a mão também. E eu falaria assim para vocês, bom, eu quero aqui próximo a mim que tanto quem torce para o Coxa como quem torce para o Atlético. O que eu estou fazendo? Incitando briga? Não, eu estou juntando, porque para mim tanto faz a torcida do Coxa ou a torcida do Atlético. Então, essa questão, essa ideia de somar, entende? De juntar, porque para mim tanto faz uma coisa como outra, certo? Então é isso aí, nós temos aqui esse exemplo para você também dar uma treinadinha nos exercícios da apostila. Pessoal, encerramos então aqui a aula 6 da frente E. Fiquem bem e daqui a pouco voltamos com a aula 7. Beijos!